Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos começando mais um episódio aqui do nosso AgroExCast, o seu canal favorito do agronegócio, aqui onde a gente fala de agro, só que de uma maneira diferente, e não só do agro, mas a gente fala de coisas que estão inerentes ao agro, né? Implícitas no agro, porque o agro está em tudo e todos dependem do agro. E o nosso convidado de hoje é pra lá de especial, vai trazer um monte de insights incríveis, vai trazer um monte de informações maravilhosas, sobretudo sobre Jataí, aqui a nossa cidade, a nossa região. Eu te conto já já, depois da vinheta. Muito bem, o nosso convidado de hoje, ele é administrador de empresas, é professor e agora o nosso mais novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Jataí, professor Rodrigo Garcia. Seja muito bem-vindo. Prazer imenso recebê-lo aqui no nosso AgroEx hoje. Uma honra imensa tê-lo por aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que tenho que agradecer o convite da gente vir até aqui expressar os pensamentos, os projetos futuros, o que a gente vai desenvolver para a cidade de Jataí. Muito bom, a gente aqui agradece de novo, a gente já puxa o agradecimento para cá de novo, porque a gente tem muita pergunta, tem muita curiosidade de saber o que é que vem para Jataí, para a região aí, ao longo desse novo mandato, né? Geneilton, Flaviani, acompanhado aí de belos secretários, né? Foi uma turma escolhida a dedo, né, professor? E a gente tem grandes expectativas sobre essa nova gestão, né? E a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, muita pergunta boa para fazer. Joia, eu vim para Jataí para assumir a diretoria do Senai. Eu era gestor industrial e professor de automação do Senai, e apareceu o convite para vir para Jataí e assumir o Senai. Oh, que legal. E a primeira coisa que eu fiz no Senai de Jataí é fazer uma leitura do ambiente. Então, em especial a agroindústria de Jataí, que é a Raízen, são o frigorífico, tem uma série de empresas, todas industriais, todas voltadas especialmente para o agronegócio. E o Senai não tinha um alinhamento com a agroindústria. Não tinha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um investimento de R$850 mil no Senai de Jataí. Nós montamos laboratório de solda, laboratório de mecânica diesel pesada, e os 2 motores diesel para esse curso são de tratores agrícolas. Ou seja, é tudo pensado para atender, para formar mão de obra para atender o mercado local, que até então não tinha. Exatamente. Os laboratórios, eles não tinham esse alinhamento. Nós trouxemos um trator para o curso de mecânico de máquinas agrícolas. Legal. Montamos o curso de elétrica predial, sendo que está incluso o material, inclusive, para eletricista, para fazendas. Elétrica trifásica, que tem um direcionamento também para fazer manutenção em armazéns de grãos. E o laboratório de automação também. Então, o Senai de Jataí ele foi preparado para a realidade do crescimento industrial de Jataí. Sensacional. E esse trabalho ele acabou despertando e chamando a atenção de uma série de pessoas. E o Geneilton me fez o convite para incorporar o time de secretários. Essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque eu já tinha feito um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um programa chamado Qualifica Jataí. Então eu fiz junto com a secretaria, nós fizemos uma leitura geral da cidade, das demandas de cursos. Nós abrimos 22 cursos, a Prefeitura Municipal comprou R$1 milhão em cursos, e na gratuidade regimental eu dei como contrapartida mais R$1 milhão em cursos. Então o projeto do Qualifica Jataí são 755 vagas. Todas elas são cursos de mecânico industrial, mecânico de máquinas agrícolas, mecânico diesel, soldador, eletricista predial, eletricista residencial, técnico em refrigeração industrial, a gama de cursos e todo o portfólio também de construção civil. Então, mestre de obras, pedreiro, ceramista, pintor residencial. E que inclusive, são mãos de obra aí, são manufaturas que estão em falta no mercado pra caramba em Jataí, né?
Exatamente. Então, como eu desenho um projeto que ele é de grande relevância, acabou chamando a atenção. E como eu trabalho baseado como gestor industrial, eu já trabalhei em várias multinacionais e eu trabalho em cima de dados, em números. Então, esse número ele precisa ter um resultado, ele precisa ter uma sustentabilidade financeira para Uhum. aquele investimento que você faz. Então, eu tenho com essa pegada. E o Genilton queria alguém que pudesse ajudar nesse sentido. Muito Daí bom. acabou tendo o convite e a gente acabou se dando muito bem. Muito bom, muito legal. Eu já continuo, tem pergunta para fazer sobre isso, mas não podemos esquecer aqui do nosso patrocinador, né? Pelo amor de Deus! Queremos aqui agradecer muito a Rede Adão, Adão Supermercado, Adão Gás, Adão Pets, que está sempre aqui junto com a gente, apoiando o nosso AgroX. Rede Adão, muito obrigado, Marcos, Ricardo e toda a turma aí da Rede Adão. Se você que está aí, você é de Jataí, região, você quer um supermercado bacana para você fazer suas compras, um local aconchegante, agradável, com atendimento excepcional, Adão Supermercado no centro da cidade e também na Avenida Joaquim Cândido. Se você precisa de um pet para dar um trato legal aí para o seu pet, tratar o seu pet muito bem, cuidar muito bem do seu pet, onde você compra brinquedo, compra ração e tudo da mais alta qualidade e com preços muito atrativos, Adão Pets para você. E se você precisa de gás aí para sua cozinha, para sua indústria, para sua empresa, Adão Gás. Então, tudo isso você resolve com Adão Gás. Todas as suas necessidades você consegue resolver com a rede Adão, Adão Gás, Adão Pet, Adão Supermercado, tudo isso para você ser muito bem atendido, muito bem tratado. Inclusive, você que é de outra cidade, você pode revender Adão Gás. Se você é revendedor de gás, você pode pedir aí Adão Gás, que você vai ter preços mais atrativos, mais competitivos, você vai ter um gás de qualidade e vai ser muito mais competitivo no mercado também, tá bom? Quem está com a gente aqui também, 2MX Educação e Treinamentos. Para você que quer desenvolver habilidade de vendas aí na sua equipe de vendas, quer ter vendedores de alta performance, vendedores de elite, a 2MX consegue te ajudar, inclusive o contato está logo aqui embaixo. E se você quer melhorar o atendimento da sua empresa, fazer com que o seu cliente fique apaixonado pelo seu atendimento, seja atendido de maneira imediata, bem tratado, onde você consegue fazer com que o seu cliente seja atendido a qualquer hora do dia ou da noite, quando ele mandar mensagem para você no WhatsApp da sua empresa, ele vai ser atendido, muito bem atendido por uma inteligência artificial que vai conversar com ele com linguagem natural. Ele nem vai perceber que não é um humano que está do outro lado, que é uma inteligência artificial. E você consegue fazer isso de maneira fácil, rápida, prática e com um custo-benefício excelente para ajudar a otimizar aí o atendimento da sua empresa. Você já parou para pensar, de repente, quantas vendas será, professor, que as empresas perdem porque, de repente, depois que passa do horário comercial, ou de repente na hora do almoço, o cliente manda mensagem para tirar uma dúvida de um produto, para perguntar sobre alguma coisa, e não tem ninguém lá na ponta de lá do WhatsApp para atender, para responder, né? Então, quantas vendas será que são perdidas só por essa falhazinha de comunicação? Então, a 2MX consegue ajudar você que é empresário a melhorar tudo isso aí na sua empresa e fazer com que o seu cliente não vá para a concorrência porque você não atendeu, tá bom? Então entre em contato aqui com a 2MX para automatizar o atendimento aí o WhatsApp da sua empresa de maneira rápida, prática, muito objetiva e 24 horas por dia, tá bom? Vamos nessa. Ah, e não mata serviço, não tira hora de almoço, trabalha 24 horas o tempo todo, tá bom? Vamos lá. Professor, eu estava falando aí que foram 2 milhões de reais investidos, né? 1 milhão da prefeitura, mais 1 milhão de contrapartida do próprio Senai. Sim. Quantas pessoas, quantos jovens foram formados aí? É um projeto para 755 alunos, 755? profissionais de qualificação técnica profissional. Caramba, é uma injeção muito boa na cidade, né? Injeção muito bacana. Sim, e agora a gente tem um projeto para expandir isso também para o comércio. Muito bom. E nós, na virada do ano, nós fizemos uma reunião com todo o Sistema S. Então, nós nos reunimos com o Sebrae, com o Senai, com o Senac, com o Senar, para tratar dos projetos para 2025. Então, a gente vai ter uma aproximação muito grande com eles. E, na sequência, eu fiz uma outra reunião com as universidades de Jataí, para a gente alinhar também o portfólio de cursos também de superiores. Muito legal. Ô, professor, mas a pergunta é, uma curiosidade que surge aqui mediante ao cenário que a gente tem visto. A população tem buscado os cursos, a população tem estado interessada em se desenvolver e aprimorar os conhecimentos? Por que eu te faço essa pergunta? Porque numa camada da sociedade, a gente conversa com diversos empresários e tudo mais,
E a gente vê falta de mão de obra eh, devido à oferta em larga escala de emprego que a gente tem em Jataí e região. A gente tem aquele funcionário, né, muitas empresas reclamam disso, muitos empresários reclamam disso, aquele funcionário que, de repente, ele não pode levar um puxãozinho de orelha, uma chamadinha de atenção, um ajuste ali que ele Uhum. fala: "Eu não preciso escutar isso", e vai para outra empresa, e fica pulando de galho em galho. Por quê? Porque a oferta é em demasia, e está faltando mão de obra. E muitas vezes o empresário, ele abre mão de critérios, de contratação, para preencher aquela vaga que ele está precisando preencher de maneira urgente. Então, antes um funcionário que não seja tão bom do que não ter nenhum, né. Então, mediante a isso, as pessoas estão buscando aprimoramento, buscando conhecimento para se tornarem realmente profissionais e crescer no ambiente de trabalho? Tá, para responder de uma forma simples, não. Só que esse problema ele é muito mais complexo do que aparenta. Eu encomendei um estudo da Federação das Indústrias de Goiás e apresentou que 80% dos jovens que estão saindo do ensino médio do governo das escolas públicas Hum. não tem nenhum conhecimento dos cursos técnicos. Não sabe o que é uma carreira técnica. Então, Caramba. a gente está num cenário pós-pandemia onde os jovens que estão se formando agora no ensino médio, eles tiveram acesso apenas ao que o YouTube oferecia. Então, os heróis de hoje, para essa juventude que está se formando agora, são os YouTubers. Então, Os traders, os pessoal que ganha dinheiro na internet. exatamente. Então, quando você fala assim: "Ah, eu quero, ser empreendedor digital". Tá, para você ser empreendedor digital, você precisa gerar conteúdo. E só existe uma forma de você gerar o conteúdo, você ter o conteúdo para ser gerado. Então você não Exato. pode simplesmente gerar um conteúdo que não tem conteúdo. Então esse é o cenário atual. Então cabe agora um movimento da gente apoiar as escolas, de mostrar o mercado real de trabalho, o mercado de trabalho que você realmente trabalha, que você realmente vai construir e fazer as coisas. Porque não é só o digital que vai fazer, o digital e a tecnologia, ele é um apoio ao trabalho, e não o trabalho em si. Então, essa inversão de valores, cabe a gente promover essa transformação agora e apoiar as pessoas agora. Então, você tem os astros como Felipe Neto, Enaldinho. Então, são YouTubers que eles têm uma. Inclusive, péssima referência, Felipe Neto também. Vou emitir minha opinião aqui, né, mas péssima referência, né? Então, mas eu costumo separar o assunto Felipe Neto, porque, como comunicador, ele realmente usa todas as técnicas e usa de uma forma extremamente eficiente. Só que o É Felipe verdade. Neto, ele acaba consumindo horas dos jovens, que ao invés de eles estarem se desenvolvendo, construindo o futuro deles, estão presos lá vendo conteúdo vazio. É isso que eu acabo chamando a atenção principal sobre o que os jovens estão consumindo. Então eles precisam se desenvolver para criar essas carreiras. Então, quando a gente começa a ter o gap do trabalho, o que realmente acontece? As pessoas não estão informadas que existe esse tipo de coisa, não é atrativo. Uhum. Não foi colocado numa embalagem bonita. Então, cabe a gente, a partir de agora, mostrar que você pode se profissionalizar. Melhor do que você ser um youtuber é você ser um profissional que vai mexer com um trator robotizado, que hoje em dia, um drone agrícola conectado com satélites. Tem coisas que a geração atual gosta dessa tecnologia e já está disponível. Só que ainda, Uhum. e mesmo estando acessível, seja por ações do poder público, seja por outros acessos, as pessoas não estão indo atrás por falta de conhecimento. Mas será que não tem uma questão cultural aí também, professor? Porque assim, eu já tô chegando perto da casa dos 40, eu já tô com os meus 38 aqui, buscando 39 já esse ano de 2025. E no meu tempo de infância, eu comecei no rádio, né, busquei trabalho no rádio já menino, e no meu tempo a gente chamava, sapear, né, a gente ia para o rádio, chegava lá, tinha 10, 12 meninos lá
andando da rádio lá, cada um se estapeando ali para ganhar uma vaga de trabalho, nem que seja de estágio, nem que fosse programador lá para apertar um botão lá na rádio, mas queria estar lá. Por quê? Porque o jovem de antigamente parecia que era mais ambicioso do que o jovem de hoje. Ou tá errada a minha leitura? Parece que o jovem de hoje não tem a mesma ambição. A cultura do jovem de hoje parece que não é desejar algo maior ou crescer exponencialmente como o jovem de um tempo atrás desejava, né? Agora tem que responder isso como ex-professor do Senai, em especial de jovem aprendiz. O Muito bom. cenário, esses jovens atuais, o que acontece não é a falta dessa vontade de crescimento. Hum, É que os jovens atuais, como eles estão sofrendo um bombardeio de informações, eles estão se perdendo. Qual informação se escolher? Então, em classe de jovem aprendiz, eu tinha jovens que têm crise de ansiedade muito grande e ele precisa jogar o jogo do Tigrinho, ou então um outro aluno que precisava jogar o Free Fire, mas de forma compulsiva. Da mesma forma que há muitos anos atrás tinha que sair da sala de aula para poder fumar. Esse mesmo sintoma, ele se multiplicou para as mídias digitais. Outros alunos precisam fazer postagens da aula durante a aula. Precisa tirar selfie, fotos e fazer o acompanhamento. E as redes sociais são uma metralhadora de dopamina, né? De geração de dopamina rápida pro cérebro ali, né? Então é importante a gente entender esse cenário, que é uma realidade, e a gente vai ter que lidar com essa geração que já vem com esse tipo de problemas. Tem que ser tratado como saúde pública. E essa Uhum. situação está se agravando de uma forma muito grande. Pelo Senai, eu acabei fazendo amizade com vários dirigentes, diretores, gestores das usinas de açúcar e álcool aqui da região. Uhum. Já tem situações de funcionários importantes com uma formação até mais sofisticada, pedindo para fazer acordo porque ele está devendo do jogo do Tigrinho. Caramba! Existe uma patologia já reconhecida hoje desse tipo de vício. Então, quando a gente fala de negócios, de ambiente para os empresários, a gente vai ter que realmente entender que é um problema que existe. E a gente tem que tratar como saúde pública também. E uma forma da gente quebrar esse ciclo é uma proposta, eu tenho gritado como uma voz no deserto, aos quatro ventos, que nós precisamos também entrar nas escolas para poder falar sobre as carreiras industriais. Muito bom. Ô, professor, falando em escolas, porque assim, muita gente hoje, eu vejo muitos influenciadores digitais criticando a escola. Mas recentemente eu vi um influenciador que trouxe para mim um, uma- um pensamento diferente. Que é assim, muita gente criticando a escola, porque a escola gasta-se muito tempo e a escola não ensina a pessoa a se desenvolver financeiramente, não ensina empreendedorismo e tal, essa coisa toda. Mas em contrapartida, a escola ensina pensamento lógico, ensina trabalhar com prazos, ensina resiliência, né, ensina todas essas coisas, né? Além do escrever e ler, fazer contas, o básico do básico, né? Mas eh, a educação pública de hoje, ela não precisava ser remodelada para que, a gente tenha jovens, digamos, mais bem preparados? Porque hoje a geração Z, nós temos uma gama de jovens aí no ensino médio que mal sabem, eh, quando leem um texto, não sabem interpretar e não sabem fazer conta. A gente chega lá, pergunta 6 vezes 9, pronto, ferrou, não sabe responder. Então, é possível fazer na esfera municipal aqui, alguma coisa para melhorar a educação pública dentro do município, ou fazer uma parceria com o estado para que isso seja melhorado, ou tem-se que respeitar o MEC? Como é que funciona isso para que a gente tenha uma educação pública de qualidade, para que as empresas no futuro venham a ter jovens bem preparados, bem instruídos? Porque às vezes a empresa vai contratar um jovem para atendimento e esse jovem não consegue trabalhar no atendimento porque ele não consegue redigir uma mensagem com o português correto no WhatsApp. Ou seja, o básico do básico. Como é que resolve isso, professor? Bom, quem conseguiria responder com mais propriedade é a nova secretária de Educação.
ela tem tanto a expertise como a competência para isso. Mas uma coisa que já dá para levar em consideração, que na educação básica, a gente tem o IDEB, que mede o conhecimento em matemática e português. Então, cabe à gestão da educação fazer isso funcionar. Uhum. Então, o valor investido em educação no Brasil, ele é alto. O que precisa, sim, é fazer uma gestão que faça funcionar. Então, esse é um aspecto. Só que tem um aspecto que é um grande complicador, que é esse pós-pandemia. Então, como é que a gente vai lidar com esses jovens superativos e tem uma nova realidade, uma nova pegada, e conciliar isso com a pedagogia tradicional com a demanda digital. Então, o desafio na educação hoje, eu vejo que é nesse aspecto, da gente fazer esse sincronismo da linguagem atual, a linguagem já digital, que são os jovens de hoje são nativos digital, né? Uhum. Então, Só conhece essa linguagem digital, né? sim, fazer esse ajuste. Então, esse é o desafio das secretarias de educação. E eu pergunto isso por quê? Porque a educação está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico, porque o jovem só consegue se desenvolver se ele tiver um preparo. E, em contrapartida, o mercado de trabalho só vai ter mão de obra qualificada se a preparação for muito boa, né? Então, por isso, o porquê da minha pergunta. Agora, no ambiente de negócios, falando sobre ambiente de negócio para Jataí, já foi desenhado, já tem um plano já para Jataí, o que que a gente, em Jataí, o que que nós podemos esperar para ambiente de negócio? O senhor já conseguiu olhar assim, quais são as principais deficiências do ambiente de negócios em Jataí que precisam e vão ser corrigidos e que o que está funcionando bem que vai ser potencializado? Certo. Como você mesmo disse, em primeiro lugar, educação. Então, mesmo antes do Genilton assumir, eu já fiz reuniões com o Sistema S, me reuni com o Senar, com o Senai, com o Senac e com o Sebrae para tratar sobre formação profissional e qualificação, com o apoio do Sistema S. E também conversei também com todos os diretores, reitores, coordenadores das instituições de ensino superior também. Muito Essa bom. conversa já teve. Então, para a gente gerar um ambiente de negócio, o conhecimento ele é a chave. Então, eu estou separando a parte de educação básica, a secretária de educação vai cuidar desse tema, mas a educação profissionalizante e o relacionamento disso com a formação de mão de obra especializada nas universidades, eu estou entrando nesse assunto. Muito bom. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente já começou a fazer esses alinhamentos. Um segundo cenário, antes de olhar Jataí, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Então, hoje nós temos um cenário onde as cadeias produtivas globais estão mudando. Então, a gente tem a eleição do Trump, que já está levando, já elevou o tom do discurso, dizendo que vai erguer barreiras tarifárias para proteger a indústria Americana. americana. Então, essa é a primeira coisa que tem que chamar a nossa atenção. Para o Trump, em primeiro lugar, falar: olha, eu vou proteger a indústria americana, é porque a indústria é importante, em primeiro lugar. E o que a China está começando a se movimentar desse lado? A China está preocupada porque vai mexer com a indústria chinesa. Então, essa discussão é a respeito de indústria. Então, faz sentido a gente começar a pensar de já estar entrar nesse jogo participando da indústria. Muito bom. Nesse outro cenário que o Trump tem falado de abrir de erguer muros, criando barreiras contra a indústria de tecnologia japonesa, isso abre uma possibilidade para o Brasil ser um parceiro de tecnologia. Mas com esse governo que pensa diferente do Trump, será que é possível essa parceria? Eu acredito o seguinte: o investidor ele é pragmático, independente do viés político da presidência do Brasil. Então, o investidor americano ele vai buscar um melhor local que ele possa fazer melhores negócios.
E se esse ambiente de negócios for mais atrativo no Brasil, independe de quem vai ser o presidente. Faz sentido, a partir de agora, Jataí se preparar. Nós estamos construindo um parque tecnológico. E Jataí é diferente também porque tem 3 grandes universidades públicas e 3 importantes universidades particulares também com cursos presenciais. Então, Jataí está muito bem servida em ensino superior. Cabe agora a gente começar a desenvolver um ambiente de negócio para que chamado seria os TICs, ou Tecnologia, Informação e Comunicação. De desenvolver um ambiente de negócio, a gente, em especial, voltado para o agro, as tecnologias de computação, análises de clima, de tendências meteorológicas, de análise de produtividade de talhão, o emprego de inteligência artificial para gerenciamento de armazéns. Então, existe um universo de tecnologia, um oceano azul, que ainda tem poucos players no mundo. E Jataí tem todas as pré-condições para entrar nesse jogo. E se a gente ainda tem o presidente dos Estados Unidos anunciando uma barreira com a China, com esse aspecto, cabe a gente se oferecer para entrar nesse jogo. Tem um outro cenário acontecendo também que é importante que está nesse jogo. Qual que vai ser a resposta da China? A China hoje é o Brasil é o maior produtor de grãos. Uhum. A China é o segundo. A China fechou 2024 com 30 milhões de toneladas de soja, produzidas em terreno chinês. Então, hoje a China importa do Brasil, em segundo lugar, dos Estados Unidos. Isso. Se a produção, como retaliação da China contra os Estados Unidos, diminuir a importação de soja americana, o Brasil rapidamente consegue ocupar esse espaço. Tranquilamente, né? Só que é temporário, porque a China está anunciando sistematicamente investimentos na produção agrícola deles. Mas será que eles têm capacidade para chegar num nível de produção tão alto quanto o Brasil? Porque eles não têm tanta terra agricultável como nós, e o clima deles também não é tão favorável quanto o nosso. Será que eles conseguem chegar num ponto onde eles se tornem independentes ou reduzir significativamente aí a importação deles? Autossuficiente eles não conseguem. A demanda é muito maior por conta disso. O Brasil é um país abençoado, a região de Jataí é duplamente, que nós não temos safra e safrinha, são praticamente 2 safras. 2 safras. A safrinha é quase uma safra completa. A safrinha foi só quando começaram a safrinha, né? Agora já não é safra normal mesmo, né? Essa é uma característica que não tem em outros lugares do mundo. Então, essa é uma vantagem comparativa da produção agrícola brasileira que se sobressai. Mas a gente está falando em bilhões de dólares. Então, faz sentido, nesse jogo todo, onde eu estou colocando dentro desse cenário, trazendo a proposta da gente industrializar Jataí. Da gente trazer indústrias de beneficiamento de grãos para que o nosso acesso a esses mercados seja já com a soja beneficiada. Com maior valor agregado. Exatamente esse é o ponto. Então, para a gente entrar nesse jogo, a atração de investimentos ela é a chave. Só que antes da gente falar de atração de investimentos, a gente tem que falar de ambiente de negócio. Então, a primeira coisa que eu mexi foi com a parte de educação. Uma coisa que Jataí já tem e a gente vai utilizar e potencializar, que são os distritos industriais. Nós temos o distrito agroindustrial, ali junto à BR, e tem mais 3 distritos industriais para pequenas e microempresas. Agora cabe a gente desenhar um direcionamento para um formato de industrial de nível exportação. Essa é a grande virada de chave que Jataí pode ter. Então, já existe a política de doação e abertura de áreas para atrair investimentos industriais.
Nós temos uma base de educação mais sofisticada, que são os sistemas S, com todos os portfólios completos de cursos técnicos. Da mesma forma, as faculdades com excelentes cursos e excelentes professores em Jataí. Jataí se difere pela quantidade de doutores per capita que tem a cidade. Nós temos uma quantidade de doutores acima do que tem aí a própria Inglaterra. Caramba! É muito, Dado interessante isso aí, importante. é muito relevante. Então, faz sentido agora para a gente criar um ambiente de negócio? Bom, nós conseguimos formar uma mão de obra qualificada e tem uma política de fomento de atração de empresas. Qual é o próximo passo? Quando a gente fala de atração de investimentos, eu falo de atração de capital. Porque primeiro, é uma conversa que eu já tive com o Genei Hilton, nós vamos trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com 2 pilares principais. Fortalecer o empresário de Jataí em primeiro lugar. Boa! Então, nós temos 2 grupos de empresários. Tem o grupo dos grandes empresários, que geram o PIB da cidade. Então, esse grupo de empresários, a gente vai tratar sobre comércio exterior, sobre industrialização de complexidades produtivas. É um tipo de conversa, é um tipo de demanda para esse grupo de empresários. Ah, não tem interesse de participar. Ok, daí vamos trazer um outro grupo de investidores, já que o empresário de Jataí não quer participar, daí a gente vai fazer outros convites. Da mesma forma, e com a mesma importância, nós temos os pequenos empresários, os micro, pequenos e médios empresários. Então, nós também precisamos fomentar um ambiente de negócios para que eles também se desenvolvam. Hoje, o microempreendedor, ele não está com um sonho dele crescer, se tornar um médio e depois se tornar um grande empresário. Por quê? Existe uma cultura vendida, em especial para os MEIs, que o MEI não precisa de contador, você abre pela internet. Ok, esse é uma vantagem tecnológica de acessibilidade. Para a pessoa se formalizar. Para se formalizar. Só que, ok, foi fácil se formalizar, mas depois que você se formalizou, é igual você receber um diploma. Você agora é um gestor. E para você ser gestor, empresário, você tem que entender de negócios. Tem que ter conhecimento. Conhecimento de mercado, planejamento estratégico, fluxo de caixa. Então, o cenário que a gente tem hoje das pequenas empresas, eles precisam de um apoio muito grande. E o Sebrae, ele tem uma infinidade de recursos, todos gratuitos, já disponíveis, que precisam ser acessados. Então, a nossa sala do empreendedor, a gente vai potenciar, e ela já está em operação, a gente vai fazer uma potencialização dele para se transformar na casa do empreendedor e inovação. Porque lá vai ser um polo onde a pessoa, eu quero trabalhar. Ali vai ter duas opções. Você pode trabalhar ser empregado de alguém. Empreender na empresa de alguém. Trabalhar na empresa de alguém, vai ter acesso também a todos os cursos do Sistema S, além do próprio Sebrae. Eu vou trabalhar no comércio, ok, então você vai ter os cursos gratuitos do Senac. Não, vou trabalhar na indústria, vai ter os cursos gratuitos do Senai. Vou trabalhar para o agro, vou ter os cursos gratuitos do Senar. Então eu quero trabalhar, então vai ter esse tipo de acesso. Bom, eu não quero trabalhar para os outros. Eu quero ser o dono do meu próprio negócio. Daí, na casa do empreendedor, ele vai ter todo o apoio para ele empresariar. Como é que ele vai ter acesso à gestão financeira, gestão de pessoas, acesso a crédito? Então, esse fomento para esse ambiente de negócios, a gente vai fazer nessa casa do empreendedor. E a gente vai trazer 2 inovações. A gente vai fazer uma ponte com o Parque Tecnológico. Dentro do Parque Tecnológico tem a Bitec, que é uma incubadora de empresas de tecnologia e inovação. Só que a gente vai trazer um outro lado também, que é chamada economia criativa. Economia criativa, ela tem desde a linha tecnológica, que se for necessário passar por um trabalho de incubação, já vai ter o direcionamento lá para o nosso Parque Tecnológico. Mas a economia criativa, entende-se também, é a culinária.
Então, bom, eu vou fazer produtos com a cara de Jataí, só que tem uma série de regulamentações de selo do alimento confiável, boas práticas de produção de alimentos, Sanitárias e tudo mais. sanitárias, etc. Então vai ter esse aporte, que hoje não tem. E ainda se desenvolvendo um pouco mais, eu já falei com o novo superintendente da cultura, que a economia criativa também, para música, por exemplo. Eu quero formar uma banda, uma dupla sertaneja. Olha só. Ok, então tem a parte de educação, de você aprender os instrumentos, aprender a cantar, mas você ser músico é uma profissão como E todas as outras. envolve mais do que apenas a questão artística, né? Exatamente, então você vai empresariar. Então a gente precisa criar um ambiente de negócios nos bares e restaurantes com as regras para poder fomentar a música ao vivo e para que os profissionais que queiram se profissionalizar e viver da arte, que tenham esse acesso de forma dentro da legislação, de uma forma que contribua, que eles recebam e também recolham seus impostos também. Ou seja, um ambiente propício para esse negócio também dentro do município. Isso, por isso que eu falo que o desenvolvimento econômico, eu uso muito uma imagem de uma balança. Você tem o crescimento de um PIB de um lado e você tem o crescimento do IDH do outro. Então, o desenvolvimento econômico não é a gente desequilibrar essa balança, e sim aumentar o prato dessa balança para caber mais PIB e caber mais IDH. Esse que é o nosso trabalho. Muito bom, sensacional. E especificamente para o agro, eu dei uma pincelada aí, mas eu queria adentrar um pouquinho mais. Duas coisas que eu quero, a sua visão, o seu entendimento, que é aprofundar um pouquinho mais sobre o agro, o que, que o agro pode esperar. Tá certo que nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, a Secretaria eh, que trata justamente do agro, mas o desenvolvimento econômico de Jataí, ele hoje tem como base o agronegócio, né? Então, esse agro, de fato, além das medidas de fomentação de mão de obra e tudo mais, o que mais que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora pode contribuir para que, lógico, esses investimentos trazendo investidores para desenvolver a agroindústria e o pequeno produtor rural, aquele produtor da feira, o pequeno médio produtor, o que que ele vai ter durante essa administração para ajudar a fomentar a produtividade dele, para que ele tenha fôlego? Porque nós tivemos aí um momento bem tenso no agronegócio agora, onde produtores que talvez não tivessem uma situação muito mais tranquila vieram passando sufoco. Teve gente que, inclusive, entrou com um pedido de recuperação judicial, né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o que que pode ser feito para ajudar esse pessoal sob o prisma do ambiente de negócio? Tá. Esse é um tema que a gente tem que separar dentro da porteira e fora da porteira. Exato. Dentro da porteira, o meu amigo Ricardo Goulart, que é o secretário de Desenvolvimento Rural, Que já esteve aqui com a gente, inclusive. ele vai cuidar desse assunto. Muito bom. Agora, fora da porteira, a distribuição dos produtos Boa. é onde nós vamos trabalhar. Então, esse apoio ao pequeno produtor rural, ele vai acontecer. Então, a organização da distribuição da produção agropecuária na cidade, a gente também vai criar esse ambiente de negócios. Então, não só nas feiras, mas também no mercado municipal, a gente vai desenhar esse projeto, só que nós vamos fazer a quatro mãos. Não vai ser um projeto exclusivamente do Poder Executivo. Então, eu já a partir de amanhã, eu já vou começar a conversar com os vereadores também, que o projeto de desenvolvimento econômico de Jataí, a gente vai fazer na secretaria um primeiro esboço. Esse esboço vai ser compartilhado com entidades como Codeja e outras entidades de classe representativas e também com o poder legislativo. Então, é um projeto desenhado a quatro mãos dessa forma, ela vai ter mais a cara de Jataí e vai ter mais aderência também. Interessante. O outro aspecto importante também dos pequenos produtores rurais é o lado de cooperativas. Quando você tem um trabalho que ele é cooperado, você aumenta em escala. Então, nós temos
Hoje, Jataí também é destaque na produção de leite. E a produção de leite de Jataí são de pequenos produtores rurais. E Jataí não tem nenhuma fábrica de processamento de leite em Jataí. É verdade, não tem nenhuma que faça requeijão, que faça, que realmente processe tudo isso, que a gente não tem nenhum produto desse em Jataí, né? Exatamente. Então faz sentido que esses pequenos produtores se reúnam de uma forma cooperada e a gente criar um ambiente de negócio para eles criarem um laticínio de Jataí. Interessante. E E- a população também ganha, em contrapartida, a gente consegue ter produtos mais acessíveis feitos aqui, né? Mas essa que é a grande vantagem que Jataí tem. Nós temos a produção agrícola, nós temos toda a base de formação em tecnologia, está já disponível, não precisa ser criada. Por isso que eu digo que a gente precisa conversar. Quando a gente vai começar a unir as pessoas e começar a propor as soluções começam a aparecer e a gente começa a realizar elas. Então, a nossa Interessante. secretaria é uma secretaria que vai conversar muito, vai ter essa interlocução com todos os agentes, seja políticos, seja públicos, seja privados, seja da área de educação, para a gente criar esse novo Jataí. E é um Jataí para os próximos, não só para os próximos 4 anos, para os próximos 40 anos. Que tem um outro dado que eu tenho anunciado com muita veemência, é a pirâmide etária de Jataí, que isso não pode ser desprezado. É um alerta que eu tô Pirâmide fazendo. etária. Pirâmide etária. Explica pra gente, traduza, por favor. É a gente aprende na escola ainda, nas aulas de geografia, nós temos na base da pirâmide, são as pessoas de 0 a 5 anos. Então, conforme vai tendo a população, o formato disso, daí você tem os mais idosos que estão no topo da pirâmide, uma Isso. chamada pirâmide etária, que a base sempre são os mais jovens. Que seguram, que, no caso, banca as aposentadorias de quem tá já, os idosos que já estão Isso, aposentados e tal. essa é a lógica da pirâmide etária. Só que Jataí não tem mais pirâmide etária. Não tem Não. Já virou um barril. barril. Isso, não tem mais o formato de uma pirâmide. Porque hoje a quantidade de pessoas que estão nascendo em Jataí é menor do que a quantidade de pessoas que estão em idade economicamente ativa. Jataí já tem na ponta da pirâmide etária, já existe uma quantidade importante já de pessoas acima de 100 anos de idade Em Jataí? em Jataí. Caramba! Então, apesar de eu não ser especialista nisso, eu fiz uma conta rápida de cabeça. Eu fiz uma projeção que 2047 a nossa pirâmide etária vai inverter. Ou seja, Jataí vai parar de crescer. E como é que resolve? Tem que nascer mais gente? Esse que é o ponto. Tem que nascer mais gente ou haverá em Jataí uma migração grande de pessoas de outros lugares. E se a gente não desenvolver um ambiente de negócios onde pessoas com uma bagagem de formação mais sofisticada, mais tecnológica, que venha agregar para a cidade, a gente vai ter que trazer mão de obra intensiva. Caramba! Então, esse é um cenário que a gente precisa começar a discutir esse tipo de assunto. Então, o que nós queremos para o futuro de Jataí? É uma realidade que já está se desenhando. A gente pode ter discussões de concordar ou não concordar com políticas públicas, mas sobre Uhum. dados, o número 2 é número 2, independente de que lado da mesa você está sentado. Não tem argumento quanto a isso. Então, a forma de resolver esse problema é que precisa ser discutido. Eu fiz um levantamento de dados do IBGE. Desde a década de 80, Jataí cresce em número de população 1% ao ano. Só que a taxa de envelhecimento está 15% ao ano. Caramba! Por isso que vai ter essa virada da faixa. 15 vezes maior do que a taxa de crescimento. Porque Jataí é uma cidade boa de se viver. Ou seja, a pessoa vai lá fora, muitas vezes isso aconteceu, né? Da pessoa ir lá fora, ganhar dinheiro e volta para cá por causa da qualidade de vida que tem aqui. Exatamente esse é o ponto. Só que se a gente vai ter um processo de migração em massa para o futuro,
Então, talvez essa qualidade de vida seja comprometida. Hum. A gente precisa avaliar agora esse desenvolvimento econômico. E se a gente olhar desde do início da Revolução Industrial, vamos pegar a Inglaterra, em 1700. O que trouxe de diferente para o cenário global e a qualidade de vida? Foi a criação da máquina a vapor, por consequência, os teares automatizados. Isso fez o quê? Impulsionou toda a indústria de algodão. Tanto que o algodão, a demanda de algodão era tão grande que a Inglaterra começou a importar todo o algodão da Índia e depois levou o algodão para a América do Norte, para poder fazer as máquinas funcionarem. Porque antes a Inglaterra era autossuficiente com algodão. 100 anos depois, a demanda chegou num ponto mais extremado, tanto que você sabe que a Toyota ela foi fundada para criar trocadores de lançadores de tear. Olha só. Então, é um segundo passo de automação para a indústria têxtil. Caramba. Então, se a gente olhar o desenvolvimento da Inglaterra, o desenvolvimento do Japão, todos eles estão atrelados à agroindústria. Então faz sentido, a partir de agora, do que nós queremos de Jataí do futuro, é a gente pensar nessa agroindústria de Jataí. São indústrias não poluentes, são indústrias com aquela marca de energias renováveis. Então existe uma oportunidade, existe também grupos de investimentos estrangeiros com aportes de bilhões de dólares disponíveis, sedentos em fazer investimento, inclusive em infraestrutura, para essas energias renováveis. Desde que tenha um ambiente de negócio favorável, como é o caso que está se propondo aqui em Jataí. Exatamente. Tem um outro lado que a gente vai trabalhar especialmente esse a gente vai tratar especialmente diretamente no meu gabinete, seria a comercialização de créditos de carbono, de fomento para agroindústrias com energia à base de hidrogênio verde. Professor, faz sentido, isso é muito bacana. Mas se considerarmos que o Brasil, frente às grandes economias do mundo, vamos lá, vamos pegar os países do G20. De todos os países do G20, o Brasil é o menor poluidor de todos. A gente não tem regras aqui muito severas sob essa perspectiva do clima aqui no Brasil, sendo que nós somos o país que ainda preserva as suas matas, pelo menos a maior parte das suas matas originárias, né? Nós somos o menor poluidor dentre as grandes potências do mundo. Será que a gente ter tantas regras assim muito severas quanto a questões ambientais, será que a gente não está freando um pouco esse crescimento do Brasil, não? Bom, sobre esse aspecto eu sou um pouco pragmático. Então, eu olho o lado do copo meio cheio. Essa carga maior de vigilâncias e questões ambientais provocaram, em especial, que a agroindústria, em especial aqui da nossa região, se desenvolvesse muito mais que outras regiões. Faz sentido, boa. Então você pega a própria indústria Raízen, que eu conheci de perto através do Senai, o trabalho deles. A unidade mais produtiva do Brasil é de Jataí. É que tem mesmo? melhor desempenho. O nível de mecanização agrícola da nossa região, esse ano eu acho que ela supera São Paulo. Hoje a mecanização da parte de cana-de-açúcar só não está mecanizada a parte de ensaios e cultivos de testes de plantas de cana. Caramba, o resto é tudo automático. É tudo mecanizado. E é mecanizado com salas centrais de controles acompanhadas por satélite. A gente vinha antigamente, assistia na Fórmula 1, né? A telemetria, né? Uhum. Eu sou do tempo que eu torcia pelo Senna e o Piquet. Eu também torci, sou dessa turma. E a gente gostava bastante dessa questão de telemetria, né? Isso é o dia a dia das usinas de açúcar e álcool da região. Eles têm sala de telemetria, eles sabem qual que é a pressão do óleo,
da velocidade de colheita. Então, isso já acontece em Jataí. Por isso que essa carga de limitações, ele traz um outro lado. Em planejamento estratégico, a gente chama isso de dificuldade a novos entrantes. Então, o Brasil, como tem já esse nível de legislação que bloqueia o Brasil, mas ele destaca o Brasil dos outros. Isso permite que a gente esteja numa vantagem comparativa para a venda de crédito de carbono e vai fazer com que o Brasil faça acesso a outros mercados que outros países não vão conseguir, porque vão receber o carimbo de poluente. Então, cabe a gente aproveitar esse cenário e criar condições que, mesmo com essa carga de vigilância ambiental que tenha, nós consigamos ser ainda mais produtivos, mais eficientes e mais tecnológicos. Isso que eu chamo de criar esse ambiente de negócio, de colocar uma massa crítica para pensar e se desenvolver e fazer com que a gente se destaque, independente de cenário nacional. Muito bom. Para a gente fechar, eu preciso fazer uma última pergunta falando de desenvolvimento econômico. Só deu uma pincelada aí sobre inteligência artificial. A gente está vendo aí grandes players, as grandes empresas, grandes corporações trabalhando com inteligência artificial. Inclusive, esse ano de 2025, a gente já começa a ter disponível a AGI, que é a inteligência artificial geral, que consegue ser tão autônoma do ponto de vista de tomada de decisões e raciocínio lógico quanto um ser humano. Ou seja, agentes de inteligência artificial agora já causando uma série de demissões em massa em algumas corporações. Por exemplo, na Bélgica, nós tivemos uma fintech lá que demitiu 703 funcionários e colocou um atendimento com inteligência artificial. Em São Paulo, agora, nós temos um grande player que vende curso de idiomas, em especial curso de inglês, que tem 200 vendedores no time e que os 100 vendedores com menor performance já estão sendo desligados para serem substituídos por inteligência artificial. Haja vista que o custo com esses 100 vendedores girava em torno de R$ 1.400.000 por mês. E agora com inteligência artificial não chega a 300 mil. Ou seja, é uma economia gigantesca. Do ponto de vista de inteligência artificial, qual o seu pensamento sobre essa grande revolução tecnológica agora que está acontecendo com inteligência artificial para tudo? Isso vai nos afetar aqui em Jataí e como que vai nos afetar aqui? Eu acredito que vai afetar positivamente. Pelo seguinte, Jataí já se destaca na produção agrícola já altamente tecnológica. E quando a gente fala em substituição de atividades econômicas, de atividade da força de trabalho, hoje se a gente utiliza, ou já é utilizado o Learn Machine nas máquinas agrícolas. Então tem poucas ainda que têm inteligência artificial, mas a maioria tem já o Learn Machine, que vão se aprender A máquina aprende fazer o desempenho no talhão, o equilíbrio, velocidade, etc. Mas a manutenção dessas máquinas ainda precisa ser feita por uma pessoa. E essas máquinas, quanto mais sofisticadas, você vai precisar ter mais pessoas no campo com cada vez mais conhecimentos sofisticados para fazer com que essa máquina automatizada ela opere. A pulverização por drone ou pulverização com essas máquinas autopropelidas também, o lançamento já de agricultura de precisão, PWM, eletrônica toda embarcada, precisa ter uma mão de obra extremamente qualificada para dar o suporte. Da mesma forma, para análise de negócios de comércio. Então, se a gente está tiver uma inteligência artificial para poder ajudar a fazer o gerenciamento de uma unidade de armazenamento de grãos, isso é um apoio que precisa ser feito. Mas você está lá no armazém, fazendo a manutenção dele, fazendo ele operar, recebendo o caminhão, fazendo toda essa parte de logística, a inteligência artificial vai tornar mais eficientes as operações. Sem substituição, eu vejo muito mais ao contrário. Tem uma sofisticação dessa mão de obra. Uhum. Então, nesse cenário que a gente vê para o futuro, os novos empregos que vêm derivados do emprego de inteligência artificial, a gente precisa aproveitar esse trem da história. É a visão que eu estou tendo para isso.
Em Jataí, a gente precisa investir em inteligência artificial e aproveitar esse recurso para a gente potencializar nossas atividades. Eu vou dar um exemplo pessoal também. Eu não gero nenhum documento que eu não passe pelo chat GPT, já fazendo propaganda. Mas ele ganha muito o nosso desempenho para poder gerar o documento. Só que é claro, você gera o documento e você vai ler, daí você vai fazer a conversão para suas características pessoais próprias. Mas o que a gente ganha em velocidade de produção de documentos, ofícios, é espantoso. É uma vida antes de utilizar a inteligência artificial e outra depois. Então eu vejo para um futuro que você vai ter as pessoas que vão usar a inteligência artificial e as pessoas que vão estar de fora. E já está aí, eu vejo que vai estar dentro desse cenário futuro. Muito bacana. Embora o Elon Musk já disse que até 2028 vai estar disponibilizando os robôs dele também, que, segundo ele, vai ser capaz de fazer qualquer atividade, inclusive de ser mecânico. A OpenAI também diz que até 2027 já está liberando os robôs dela. E tem uma empresa na China também que já quer liberar até 2027 também os robôs autônomos para venda. Você acha que isso vai impactar o mercado de algum modo? De certa forma, já está acontecendo. A Petrobras já tem realidade aumentada e ações dessa forma para acesso em áreas de extremo risco. Olha que bacana. Então, isso já está acontecendo. Só que existem alguns macetes operacionais, como eu venho da indústria. A indústria, para operar, ele precisa ter Know-how. não só o know-how, mas a criatividade para você resolver problemas no momento. E é uma situação que ela foge de algumas lógicas. Deixa eu só citar rapidamente um caso famoso. O telescópio Hubble. O telescópio Hubble, todo mundo sabe que ele foi fabricado com um erro no formato da lente, foi colocado no espaço. Então o Hubble estava míope. Como é que faz para poder mudar isso? Você troca a lente, corrige isso. Para isso, você mandou uma equipe numa nave espacial de manutenção para trocar essa lente. Fizeram a troca da lente. Só que teve um problema no fechamento, porque a lente nova não cabia mais dentro lá. Então, teve que fazer uma adaptação para poder fechar o telescópio. E essa adaptação foi feita por um astronauta em espaço livre, fazendo essa adaptação. A gente tem um outro cenário que eu acompanho muito, missão espacial, eu adoro esses assuntos. É muito bom, também gosto. Nós temos um cenário que está em Marte, que a gente tem um rover de exploração espacial que está com o pneu furado. Ele está em operação, ele está funcionando, mas precisa alguém ir lá trocar o pneu. Da mesma forma, a gente tem aquele primeiro helicóptero marciano também, que ele parou, que precisa lá limpar os painéis solares deles. Então tem algumas ações de operação que não tem como ser substituído. Então ele acaba fugindo das programações. A criatividade humana, ela não pode ser, não tem como você superar. Você tem um problema para ser resolvido e você chegar numa solução que é fora da caixa. A inteligência artificial, inteligências programáveis, eles dão soluções dentro da caixa. O fora da caixa, eu não vejo como substituir um ser humano por conta disso. Muito bom, bacana, muito interessante, muito bacana a sua contribuição. Professor, para fechar agora, porque o pessoal está esperando, o senhor tem reunião, o seu tempo é valioso. Para fechar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência, para o público de Jataí, fazer um resumo aí do que o público de Jataí pode esperar, em especial da sua secretaria em 2025, nessa gestão toda, né? 2025, 28, 2025, 28, não é isso? Isso. 2025, 28. Desde do Geneilton, isso indo para as secretarias, em especial a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico está de portas abertas para toda a população de Jataí. Então, nós não tem mais uma questão partidária, partido A, partido B. Nós atendemos todos, nós damos acesso a todos e queremos ouvir todos. Ou seja, o partido é a cidade, é o município. O partido é o município. Então, nós temos agora que ouvir, entender e criar esse ambiente de negócio. Então, esse primeiro momento é ouvir a sociedade. E a gente já tem algumas propostas e que a sociedade também nos ouça.
E a 4 mãos vamos desenhar esse Jataí do futuro e, como eu tenho dito, industrializado. Muito bom. Professor Rodrigo Garcia, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Jataí, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso AgroX. Uma honra imensa, uma satisfação imensa recebê-lo aqui. As portas estão abertas, volte quando quiser, quando tiver novidade lá, dá um toque aqui para voltar e trazer essas novidades, essas informações para a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado novamente e acelera Jataí. Acelera Jataí, bora para cima. Faço votos de uma excelente gestão, de um excelente ano de 2025 aí. Obrigado. Vamos para cima. E o AgroX volta semana que vem com mais um convidado especial aqui para você, trazendo insights, trazendo um pensamento diferente e um jeito diferente de falar do agronegócio, sempre no oferecimento da Rede Adão, Adão Gás, Adão Supermercado e Adão Pets, para você aqui junto com a gente, e também a TumiX Educação, com treinamentos de alto impacto em vendas e também com inteligência artificial para melhorar aí o atendimento da sua empresa. AgroX volta semana que vem. Até lá, forte abraço.